Hoje eu vou responder uma pergunta que vocês me fazem demais, que é: Leandro, como eu respondo a pergunta "me fale sobre você nas entrevistas"? Bom, essa pergunta faz com que muitos candidatos bombem de fato, ela não é fácil de ser respondida e geralmente é a primeira a ser feita numa entrevista. Então, se você quer saber como responder ela, fica por aí que eu vou te contar o passo a passo de como responder e tirar de letra e nunca mais ficar nervoso para responder ela. Se você está chegando novo por aqui, meu nome é Leandro Moschini, eu sou especialista em educação corporativa e aqui no Trevo Blog eu falo sobre recolocação profissional, currículos, emprego e mercado. Já se inscreve aqui embaixo no nosso canal, não custa nada, clica nesse botãozinho vermelho, inscrever-se e ativa o sininho para receber todas as notificações aqui do canal e tirar de letra esse momento da recolocação profissional. Sem mais delongas, vamos pro vídeo! Bom, para você tirar de letra essa pergunta, me fale sobre você, existem 3 passos bem simples de como responder. Mas antes da gente entrar nesses 3 passos, eu quero explicar um conceito que vai explodir a cabeça de vocês, que é uma técnica de recrutamento e seleção que é usada no momento da entrevista e que vai ajudar você a entender por que o recrutador pergunta algumas coisas e por que ele pergunta outras coisas. Então, para você entender, a pergunta "me fale sobre você", ela é uma pergunta aberta. E para você entender a diferença de perguntas abertas para perguntas fechadas, eu vou te explicar agora. Perguntas fechadas são perguntas que geralmente te dão 2 opções de resposta, ou sim ou não, ou isso ou aquilo. Quando te perguntam, por exemplo, você prefere pizza ou lasanha? Você só tem uma ou outra resposta. Essa pergunta fechada, ela geralmente busca te dar direcionamento, ela quer direcionar a pessoa para uma resposta. Quando eu faço perguntas abertas, eu quero que a pessoa do outro lado se abra, fale, argumente, seja explicativo. Então, quando eu falo "me fale sobre você", eu estou fazendo uma pergunta aberta. E o recrutador utiliza isso para passar o peso da entrevista para o candidato, para saber como ele se sai nesse momento, se ele passa confiança, se ele passa confiabilidade na fala dele. Então, a primeira coisa que você tem que entender aqui é que um recrutador busca uma pessoa segura de si. Geralmente, a maior parte dos candidatos que tentam mentir ou falar de passos da vida deles que não aconteceu ou habilidades que eles não desenvolveram, ele cai aqui. Então é bem importante que você saiba que a história que você tem que contar, ela seja real, porque o recrutador ele é treinado para saber se você está falando uma coisa verdadeira ou mentirosa. Você já sabia disso? Comenta aqui embaixo para mim para eu saber se você já sabia desse conceito. Uma outra dúvida que surge na cabeça do candidato é saber se ele fala da vida pessoal ou da vida profissional. Sempre, pessoal, aqui vocês vão falar do lado profissional de vocês e não da vida pessoal. Porque o que o recrutador quer ouvir é se aquilo que você está mostrando linka com as características que a vaga que ele está trabalhando pede, beleza? Então vamos lá para os 3 passos que você pode seguir para poder responder essa pergunta. Passo 1 é falar sobre as empresas que você já atuou, o segmento e o tamanho delas. O passo 2 é você falar sobre as habilidades que você desenvolveu ao longo da sua carreira, principalmente aqueles que linkam com a vaga que você está competindo. E o passo 3 se chama critério de confiabilidade. No passo 1, onde você vai contar um pouco sobre a sua trajetória, as empresas que você passou, o tamanho delas e o segmento de atuação, é importante que você seja objetivo. Nenhum recrutador quer que você seja prolixo e comece a contar detalhes daquilo que você fazia, das suas atribuições, nada disso. Fale rapidamente sobre as empresas que você passou, disserte um pouco sobre a sua carreira, como que ela foi, mas não entre nos mínimos detalhes, porque senão fica algo parecido com isso aqui. Vamos lá, Leandro, seja muito bem-vindo à entrevista, me fale um pouco sobre você. Bom, querido recrutador, vou contar um pouco sobre a minha trajetória. Eu comecei em 2002, quando eu trabalhava de office boy, e lá eu tinha a responsabilidade de separar todos os materiais, pegar os arquivos, enviar para a Secretaria da Presidência. Em alguns momentos eu tinha que fazer o banco. Lá depois, nessa mesma empresa, eu fui promovido para trabalhar na logística, onde eu fazia a separação de materiais. Aqui a grande sacada é você levantar principalmente aquelas empresas na sua carreira
que linkem com a empresa que você está competindo pela vaga. Todo recrutador ele quer buscar similaridade nas coisas que você já fez com aquilo que ele precisa para aquela vaga. Então, se você tem uma empresa no teu currículo que é do mesmo tamanho e do mesmo segmento naquela que você está concorrendo, foque nessa. E o recrutador quer saber também que tipo de profissional você é hoje. Então, falar de experiências muito antigas, de início de carreira, não vão ser atrativas nesse momento. Fale rapidamente sobre a tua carreira e entre naquelas empresas que realmente chamem a atenção do recrutador. Então, vamos sempre lembrar disso. Foque nas empresas que fazem sentido para aquela vaga. O segundo passo, nós vamos falar sobre as competências que você tinha ou que você executava na sua trajetória profissional. E aqui vale o mesmo critério do primeiro passo. Fale daquelas competências que façam sentido. Não adianta nada você falar de coisas que você realizava em uma área completamente diferente. Então seja bem-vindo à Translogística, Leandro. Você está competindo para uma vaga de operador de logística. Queria que você me falasse um pouco sobre você. Então, recrutador, eu trabalhava na Tchau Telecomunicações e lá eu fazia cobrança do pessoal por telefone, fazia ligação o dia todo. Ficava ligando, lá tinha 30 segundos para eu fazer a ligação e conseguir cobrar mesmo. Ligava muito, muito, muito mesmo. Então o segredo é sempre linkar as suas experiências e buscar dentro daquelas competências que você tem, aquelas que mais façam sentido para a vaga que você está concorrendo. E o terceiro passo se chama confiabilidade. Todo recrutador, quando ele está fazendo uma entrevista, o principal fator pelo qual vai determinar se ele vai contratar aquele candidato ou não é o critério de confiabilidade. E isso só acontece com muito treino. Quando você está fazendo uma entrevista, existe um fator emocional por trás disso, que pode fazer com que você, candidato, não transpareça aquela confiança que você queria passar. Você já saiu de algum processo seletivo que você falou, putz, eu fui muito mal nesse processo seletivo, nem eu me contrataria? Isso acontece porque muitas vezes a gente está muito nervoso ou nós temos muita dificuldade em passar aquelas informações que você gostaria de ter falado. Então é bem importante que antes que você vá para uma entrevista, você treine, saiba o seu discurso. É claro que cada entrevista é uma entrevista e você vai ter que fazer um discurso diferente. O grande segredo aqui é você ter calma, respirar, não falar tão rápido, ter tranquilidade. Tenho certeza que quando você passa para o recrutador essa confiança, a chance de você ser contratado é muito maior. Eu já vi centenas de candidatos tecnicamente fantásticos, mas não conseguirem uma vaga porque não conseguiam comunicar aquilo que eles queriam passar. Então o segredo aqui é você treinar, se capacitar, falar com você mesmo até você ter um discurso que você esteja confiante. Porque essa confiança ela é transmitida. Se o recrutador sentir que você passa confiança para ele, a chance de você passar nessa entrevista é infinitamente maior. E antes da gente ir para o nosso resumão desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no Trevoblog e ativar o sininho para receber todas as notificações. E se de alguma forma eu te ajudei com esse conteúdo, deixa sua curtida, é a sua forma de me remunerar aqui por esses conteúdos que eu trago para vocês. E comenta aqui embaixo para mim. Você já saiu de alguma entrevista sabendo que não ia passar porque não se sentiu seguro? Comenta aqui embaixo para mim, é só deixar aqui nos comentários. Resumão então do nosso conteúdo de hoje, de como você responder Me Fale Sobre Você. Nós resumimos em 3 passos de como você pode responder essa pergunta, sendo o passo 1 você falar sobre a sua carreira, sobre as empresas que você passou, sempre fazendo um link com aquelas que sejam do mesmo segmento, da mesma área, na empresa que você está procurando essa vaga. O passo 2, você falar sobre as competências, sobre as suas atribuições ao longo da sua carreira, também linkando com a vaga pela qual você está competindo. E o passo 3, eu te ensinei o conceito de confiabilidade, da importância de você passar confiança no momento de responder essa pergunta e talvez aqui seja o fator primordial, mais importante para você conseguir conquistar essa tua tão almejada vaga, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje do Trevoblog. Eu te vejo no próximo conteúdo na semana que vem. Um forte abraço e tchau!